Já vimos anteriormente as correspondências que podemos chamar de funções. Então, neste caso, eu tenho aqui dois conjuntos e vou aqui associar o Júlio, a Inês e ao Rui às suas cores preferidas. Por exemplo, o Júlio prefere verde, a Inês prefere azul e o Rui também prefere verde. E neste caso vou ter uma função. Como é que eu podia aqui justificar que tinha uma função? Dizer que a cada objeto, que neste caso são os elementos do domínio, e o domínio é constituído pelo Júlio, a Inês e o Rui, estão associados a uma e a uma só imagem aqui do conjunto de chegada. Neste caso aqui, vou associar o número 3 à Bruna, o número 4 à Flor e o número 5 à Gabriela. Cada número associado a uma aluna. Não tenho nenhum número que esteja associado a duas alunas em simultâneo, até porque não fazia sentido, e também não tenho aqui nenhum número que não tenha a sua correspondência, ou seja, a aluna que corresponde a esse número. Podemos aqui ver que o domínio da nossa função é um conjunto numérico, certo? Eu ia aqui, posso aqui dizer que é a minha função f, e ia aqui escrever que o domínio de f iria ser 3, 4, 5. Quando eu tenho uma função, o domínio é sempre o primeiro conjunto. Quando isto acontece, quando eu tenho um domínio que seja numérico, ou seja, constituído por um conjunto de números, eu vou chamar esta função função de variável numérica. Então, neste caso, eu posso aqui escrever que a função f é uma função de variável numérica. Porque o domínio é um conjunto de números. Neste caso aqui, eu vou ter o Duarte, que vou aqui associar ao número 5, a Emma, vou associar ao número 6 e a Inês vou associar ao número 7. Vou chamar esta função G e posso dizer que esta correspondência é uma função, porque eu tenho cada aluno associado a um número. Não tenho aqui um aluno associado a dois números, não fazia muito sentido, e também não tenho nenhum aluno que não tenha número. E, portanto, se cada objeto está associado a uma e uma só imagem, eu vou chamar a correspondência de função. Ao contrário da anterior, o meu domínio não é constituído por um conjunto de números, não é? Eu tenho aqui o Duarte e a minha Inês, que são alunos, não são números. E, portanto, se eu aqui tivesse que escrever aqui o meu domínio, portanto, aqui o meu domínio de G, eu ia dizer que o meu domínio seria o Duarte, a Emma e a Inês. Mas se eu vos pedisse o conjunto de chegada de G, eu ia escrever 5, 6, 7 e 8. E este conjunto de chegada é um conjunto numérico. Então, quando isto acontece, eu vou dizer que a função se diz numérica. Então, posso aqui escrever de uma forma a definir esta situação, posso dizer que a função G é uma função numérica. E porquê é que eu posso dizer isto? Porque o seu conjunto de chegada é um conjunto numérico ou um conjunto de números.
Bom, então temos aqui uma correspondência que eu vou dizer que vai funcionar. O seu conjunto de chegada será o dobro aqui do domínio. Portanto, se eu fizer 1 vezes 2 dá 2, então eu vou ter que associar o 1 ao 2. 2 vezes 2 dá 4, e eu vou associar o 2 ao 4. E 4 vezes 2 dá 8, eu vou associar o 4 ao 8. Posso chamar esta função de função h. E esta função, reparem que tem as duas situações anteriores. Ou seja, tem um domínio numérico, não é? Se eu aqui quisesse escrever o domínio de h, eu ia dizer que seria 1, 2 e 4. E tenho um conjunto de chegada de h que iria escrever 2, 4, 8 e 12. Quando isto acontece simultaneamente, não é? O meu domínio e o meu conjunto de chegada sejam conjuntos de números ou conjuntos numéricos, eu vou chamar esta função numérica de variável numérica. Portanto, eu posso dizer então que a função h é uma função numérica de variável numérica. E porquê é que isto acontece? Porquê é que eu posso dizer que ela é numérica de variável numérica? Porque ela será numérica porque o conjunto de chegada é um conjunto de números. Será de variável numérica porque o seu domínio é um conjunto de números. Então vou dizer porque o conjunto de chegada é um conjunto de números, tal como o seu domínio.